Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. E eu quero até que vocês marquem, ou seja, cada um deixa da sua Bíblia aberta, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, e depois capítulo 7, verso 24 e 25, porque esses assuntos aí, como se diz, tira o véu, né? E parece que, pelo que eu tenho percebido, quando eu ouço às vezes uma mensagem, não entre nós aqui, mas na mídia a gente vê uma mensagem de condenação, às vezes contra Moisés, e nós vamos aprender nesta manhã, ou todo mundo aqui já sabe, mas nós vamos ver que Moisés foi aquele homem que teve as suas dificuldades desde o seu nascimento, em todo o percurso dele na face dessa terra, mas embora tendo grande dificuldade, mas ele sempre estava a serviço do bem. E quando nós falamos de serviço do bem, a serviço do bem, nós podemos ampliar. Se faz bem às pessoas, se faz bem à natureza, se faz bem para nós mesmos, se faz bem quando ouça a Deus e faz o que Ele mandou. Então veja bem, Moisés, ou melhor ainda, Arão e Miriam, quando eles nasceram, o Egito não tinha nada contra o povo de Deus. Mas quando chegou o tempo de Moisés nascer, até parece que o rei era outro. E aí o rei proíbe o nascimento de filho homem entre as mulheres hebreias, entre os hebreus de modo geral. E aí então o rei determinou as parteiras que quando nascesse filho homem, que elas o matassem. Isso era entre os hebreus. Eles temiam o crescimento do povo de Deus, então poderia guerrear contra eles, não sei por que tanto medo. De fato, o povo de Deus foi e será poderoso na terra. Cada um que se prepara o seu altar é vencedor. Treme a terra e o céu. Então, amados, aqui, a segunda ordem do rei às mulheres, porque elas justificaram que quando elas estavam cuidando da grávida, que é aquela grávida iria dar à luz, ela como parteira recebeu a segunda ordem. Olha, então vocês pegam a criança, a hora que nascer, leva e joga no rio Nilo. O nascimento de Moisés foi tão rejeitado pelos egípcios, pelo rei Faraó, igualzinho Jesus foi rejeitado quando nasceu. O rei Herodes mandou que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, para ver se matava Jesus. Mas o anjo avisou Maria e José
vai para o Egito. Aí eles fugiram para o Egito. Depois o anjo diz: pode voltar para Nazaré. Pode voltar para a sua terra, porque aquele que perseguia já é morto. E aí nós vemos, voltando o caso de Moisés, quando as mulheres se sentiram apertadas com essa ordem do rei, então o que acontece? Moisés nasce e fica 3 meses com a família ali escondido, 3 meses. E acontece, então venceu os 3 meses. A família fizeram uma arca de junco, bem feitinha, colocou Moisés dentro e colocou lá no Vale do Nilo. E as filhas de Faraó foram lá. Tudo é providência de Deus quando se trata de salvar alguém. E ali, quando chega lá, essas mulheres chegam lá, ouve o choro do menino Moisés. E foi lá, pegou aquela criança, conforme o texto diz, ele era muito formoso. E trouxe aí a Miriam, que era irmã de Moisés, estava de longe olhando o que iria acontecer. Quando a mulher achou, e ele ficou pensando como criar o menino, a Miriam disse: se vocês querem, eu vou chamar uma pessoa para poder criar esse menino. Aí ordenou que ela então elaborasse isso. Então a criança é levada, o Moisés é levado para a sua própria mãe, para ela cuidar. Olha como Deus faz. E aí, irmãos, isso aconteceu, e aí as filhas de Faraó disseram: cuida dele, eu pagar-te-ei o salário que custar. E Moisés ficou criado com a sua própria mãe. Depois foi então ficar no palácio do rei. E nós sabemos da posição que Moisés ocupou. Disse lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 22. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios. Ele foi poderoso em palavras e obras. Muito bem, amados. E agora chega um período em que Moisés sai, talvez, da corte do rei com aquele trabalho honorário, isso, trabalho de relevância. Ele sai e vai fazer uma visita aos seus irmãos. Talvez seja no campo, não sei, né? Mas parece que ela seria no campo, mas eu não tenho certeza. Foi visitar os seus irmãos. E quando chegou lá dentre eles, ele encontra, e é por isso que eu quero que vocês vai ler. Segurem Atos capítulo 7, verso 24, 25, para vocês lerem em voz alta daqui a pouco, quando eu disser para vocês. Então, Moisés está visitando seus irmãos. Quando acontece, ele viu um egípcio brigando com o seu irmão, o seu hebreu, do seu povo. E aí acontece que ele feriu o injusto, ele feriu o egípcio e o matou. E aí eles
Quando chegou lá mais na frente, tem dois hebreus, todos dois da mesma naturalidade, não é isso? Um povo de Deus naquela época, estava todos ali no Egito, e ali os dois hebreus estavam brigando. Veja bem, a expressão é: Moisés corrigiu o injusto. Olha bem, estava fazendo bem, corrigindo a injustiça. E ali, aquele o injusto, o ímpio, disse, dentre eles, e embora, ele corrige e disse assim: quem te constituiu juiz entre nós? Você está pensando que você vai fazer conosco como fez com o egípcio? Naquela hora Moisés disse: olha, eles já sabem, todo mundo já sabe. E agora, para que eu não seja perseguido pelo rei, eu vou embora daqui. Aí ele, com medo de Faraó, com medo do rei Faraó matá-lo, ele sai dali, vai para Midian. Vocês podem ler agora esse verso que eu vou explicar para vocês, que vocês já sabem, vale a pena meditar juntos. Alguém já disse que Moisés não entrou na terra de Canaã porque matou o egípcio. Ou alguém acha que ele não foi para o céu porque ele matou o egípcio. Aí vocês vão ler aí que os irmãos deles não entenderam o que significava aquela justiça que Moisés estava fazendo ali. Pode ler em voz alta o texto. Capítulo 7, versículo 24 e 25. Leia em voz alta, por gentileza. Quando viu um homem sendo tratado injustamente, saiu em sua defesa e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por meio dele, mas eles não o compreenderam. Amém. Então, ele queria que o povo de Israel entendesse que ele iria ser juiz, e como foi. É isso? Então, Moisés, na dificuldade, a serviço do bem. Se nós perguntarmos, será que Davi fez errado de tirar Golias do espaço para perseguir o povo de Deus? Não. Ele tirou uma pessoa da circulação que lutava contra o povo de Deus. E prosseguimos. Aí ele foge para Midian. Moisés foge para lá. Mas outro bem que ele ia fazer. Quando ele chegou, a gente fica pensando, talvez chegou lá em Midian com a roupa do corpo. Será que daria para sair levando uma mudança? Não era possível, ele estava saindo fugitivo. Coisa triste, né, irmão? Então, muita gente nesse mundo são os causadores de sofrimento dos outros. Em lugar de ajudar as pessoas a viver bem, viver em paz, muitos causam sofrimento dos outros. Então ele chega lá na beira do poço e ali tinha muitos pastores que tiravam água para as suas ovelhas, e Moisés chega ali na beira daquele poço. E as filhas de Jetro vêm buscar água, e como diz, e a beberá, ou seja, dá água às suas ovelhas. E quando ali chegou,
os pastores de ovelhas, né? Bom a gente explicar, porque existe pastor, o homem que pastoreia as pessoas, e pastor de ovelha que pastoreia ovelha. Vocês já sabem disso, mas é bom que a gente diga. Ali, quando os pastores vêm para correr com as filhas de Jétro, Moisés toma a frente. E ali toma a frente e põe eles para abandonar o que eles queriam, proibir as filhas de Jétro a pegar água. Ele enfrenta os pastores, ali sozinho, só que Deus era com ele. E aí ele tinha aqueles poços, tinha uma pedra em cima do poço. Ele tirou aquela pedra, deu água para a filha de Jétro, tirou água para elas, tirou água para as ovelhas delas. Foi uma maravilha. E elas então foram embora. Quando chegou lá, o pai delas disse: por que vocês vieram tão rápido assim? Ah, é porque lá tinha um egípcio que nos guardou dos pastores, deu para nós proteção e tirou água para nós e a beberou ao rebanho, ou seja, deu água para o rebanho. Irmãos, o homem sofrido, mas sempre a serviço do bem. E ali as moças deu um recado para o seu pai, contou o porquê que elas chegaram rápido. E aí o pai disse: pai, então por que vocês não trouxeram ele para comer pão? Olha bem, irmãos, o que é que o bem, os frutos do bem, vai lá e trazer. E aí Moisés foi para a casa de Jétro, consentiu-se a morar com ele. Casou na família, e parece que a Zípora, se eu não me engano, casou com a Zípora e gerou filhos. E agora Moisés está ali muito bem. Mas tem um detalhe: quando ele está trabalhando para Jétro, lá no Monte Horebe, lá vai tocando as suas ovelhas, os pastores usavam uma vara para que quando a ovelha saísse, ele dava uma batidinha para ela voltar. E aí, lá no Monte Horebe, ele vai levando as ovelhas, e agora ele vê a sarça ardendo, ele não se consumia. E aí ele ouviu Deus falar. O anjo apareceu aí e disse: Moisés, Moisés. Sempre Deus se identifica assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, como queira. Eu ouvi, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e vi seu sofrimento e as suas lágrimas. Vai, Moisés, libertar o meu povo. Agora, irmãos, mais uma dificuldade, mas para o bem, porque Deus só ordena fazer o bem e ordena também rejeitar o mal. E aí Moisés
ali. Ele volta lá na casa de Jetro e fala com Jetro. E aí Jetro diz: Moisés, vai em paz. Oh, aleluia! Vai em paz, Moisés. E ele põe mulher e filho do jumento que vai para o Egito. E aí, chegando ao Egito, o momento em que ele quer saber o seguinte: 40 anos que ele tinha saído do Egito, tudo parecia estranho. Agora é preciso falar com o rei. Mas Deus já tinha avisado para ele, igual avisou para José e Maria: Moisés, pode ir ao Egito a libertar o meu povo, porque aquele que lhe perseguia já é morto. Por isso que disse, né? Ele disse no capítulo, se eu não me engano, 18, versículo 15 de Deuteronômio, ele disse, né? Ele disse assim: o Senhor nosso Deus levantará do meio de vós um homem semelhante a mim, um profeta, melhor dizendo, semelhante a mim, e esse vós ouvireis. E era Jesus. Nós temos algumas passagens igualzinhas com Moisés e Jesus. E ali ele foi, quando chegou no Egito, vocês sabem que o rei era o rei que estava lá na época. Moisés foi, já seria outro. E Moisés, ele disse que teria dificuldade para falar ao rei. E só que Arão era o seu companheiro. E Deus perguntou a Moisés: cadê a vara que tu tens na mão? Quando chegar lá, fere a terra do Egito. Mas antes disso, Deus falou para Moisés: coloca a sua mão debaixo do braço. Ele colocou a mão, aí apareceu lepra. Aí ele disse: tira a mão. Cadê a lepra? Desapareceu. Deus está mostrando para o seu povo que Deus é Deus. E ali, irmãos e irmãs, para diminuir um pouco o argumento da questão, ali foi 10 milagres de forma corregedora. Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Aí vinha as pragas. Aí o Faraó falava: ora por nós, Moisés. Moisés orava, as pragas cessavam. Aí endurecia de novo. Então ali houve sinais no Egito. Que Paulo disse assim: Deus suscitou Faraó para mostrar o seu poder. Ele disse isso. Deus mostrou a Faraó o seu poder. E tudo os que estavam ali viu o poder de Deus. Depois ele sai e leva o povo para diminuir um pouco o assunto, para nós seguirmos caminhando ali. Com o povo saíram do Egito, chega lá no Mar Vermelho, o exército de Faraó vem atrás, e o povo de Deus ali na beirada do Rio Vermelho, Mar Vermelho, melhor dizendo, e naquele momento é a hora difícil. É a hora da oração poderosa. Então é a hora da fé. Quando então acontece, Moisés fere o Mar Vermelho.
o mar abre e o povo de Deus passa. Quando chegou do lado de lá, Moisés fermou as águas, o mar fecha e o exército de Faraó morre submergido nas águas. E aí Moisés continua, como disse o apóstolo São Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Ainda diz, primeiro os judeus, depois os gregos. Nele, no Evangelho, é que se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. E Moisés então vai levando o povo. Depois ele vai ao Monte Sinai, lá para, ele diz, no 40 dias e 40 noites, vai para o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus escreve as 2 tábuas de pedras, e aí entrega Moisés, e Moisés desce o monte, mas Deus já tinha avisado para ele: Moisés, desce o monte, porque o povo que ficaram no pé do monte, porque só Moisés poderia subir o monte, o meu povo que está lá no pé do monte já se corromperam, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Moisés chega, aborrecido, ele quebra as 2 tábuas de pedra. Moisés tem que lavrar de novo 2 tábuas de pedra e jejuar mais 40 dias e 40 noites para Deus escrever nelas. E aí então depois ele desce ao monte e prossegue na sua viagem com o povo e a ordem a ele e a Arão para ensinar o povo o que foi escrito. E assim, meus irmãos, lá na frente, nós vemos quando faltou alimento, Deus manda maná. Faltou água, Deus manda que Moisés coloque um lenho lá na água de Mara. A água fica doce com o tomo, mas murmurando sempre contra Moisés e contra Deus, quando faltavam as coisas. E lá mais na frente, Deus falou a Moisés: olha, Moisés, ajunta os anciãos, homens e mulheres, todos de frente àquela rocha, eu estarei lá. E você vai ferir aquela rocha e ela vai jorrar água. Todo mundo ali com sede, com as ovelhas e tudo. Moisés então, de tanta tribulação, de tanto blasfemar contra ele e contra Deus. A história é muito longa sobre essa questão, que não daria para a gente falar em pouco tempo. Então, veja bem, naquele momento ali, Moisés, então, eu sempre penso, uma certa vez lá no Paraná, o irmão tinha uma discussão com o outro, com o pastor. E quando o pastor foi fazer o pôr do sol, ele falou para nós assim: ó irmãos, vocês oram, porque eu não tinha condições de orar. As tentações, muitas vezes, que abateram a minha fé, achar muitas vezes que Deus não me responde, por causa da minha fraqueza. Então eu acho assim que Moisés, de tanto sofrimento com o povo indo para Canaã, ele foi ferir a rocha, ele usou esse termo, porventura rocha,
dará águas para estes rebeldes. O Deus não gostou da palavra porventura. Os irmãos já sabem, mas se quiser consultar, essa palavra é um advérbio de dúvida. Porventura darás água rocha para esses rebeldes. Alguém disse assim: Moisés era para ferir só uma vez, se feriu duas, tudo bem. Mas às vezes, quando eu não acreditei na primeira, eu acredito na segunda. Pode ser que as afrontas que aconteceu com ele feriu duas vezes. Pode ser. E aí, quando ele feriu a rocha, as águas saíram da rocha. E aí todos beberam da água. E aí Paulo disse, né? Falando lá para os povos também, a respeito dele, eles beberam da água espiritual, e aquela rocha era Cristo. Então, amados, e Moisés, depois dali, eles prosseguem a sua caminhada, e um dia Deus falou para Moisés: você coloca Josué em seu lugar, e ele pôs as mãos sobre Josué, orou por ele, para que ele desse sequência, porque Deus disse assim: olha, porque você, de Arão, não me glorificou naquela rocha. Todo mundo ali estava, né? Vendo o milagre acontecer, porque vocês não me glorificou, era ele e Arão, não me glorificou ali na rocha. Então, vocês não vão entrar em Canaã. E aí Deus falou que iria recolher ele, e ele avisou o povo que não iria, porque Deus falou que iria lhe recolher. Mas então, amados irmãos, e agora nós vamos para o texto final. Muitas vezes, vou até procurar para ler para nós aqui, 9 de Marcos, versículo 2 e 3, quando é que eu li a princípio para nós. Então veja bem, tem pessoas que eles são recolhidos para não participar de sofrimentos que estão lá na frente. Teve até um irmão que chegou a dizer que ele teve um problema de câncer. E ele, doente, a mãe dele falou para Deus que aquele filho dela tinha filho para criar e que passasse o câncer dele para ela. Qual é a mãe que está disposta a morrer no lugar do filho? Qual é o pai que está disposto a morrer no lugar do filho? Existindo esse pai, é como disse um artista, né, que até eu agradeço ao Abel e Caim, ele fez uma música sobre a mãe amorosa, tanto pai como mãe, né? O amor para com os filhos. Então o câncer passou para ela, e aconteceu que ela morreu. Mas você sabe o que aconteceu? Que Deus queria livrar a ele, aquele filho, levar ele antes do tempo. Isaías 57 disse isso: Deus leva o justo antes do mal. E ali, meus irmãos e irmãs, os filhos cresceram.
e depois viraram pessoas do mal, que até pagar para matar o pai. Deus queria levar essa. E quando eu vejo outras pessoas que a gente orou muito por ele, o meu irmão, no caso, né? E eu penso que tudo que foi feito por ele, Deus recolheu ele. Então, em outras pessoas, é porque Deus sabe. Lá na frente, você pode perder a salvação. As afrontas do dia a dia a uma pessoa temente a Deus não é fácil. Então Deus recolhe Moisés. Recolhe Moisés muitas vezes. E eles poderiam fazer ele muitas vezes enfraquecer mais, ou então sofrer, continuar sofrendo. Aí eu vou ler para nós aqui encerrarmos. Mas Deus preparou um lugar onde não há sofrimento para Moisés. Amém, Jesus. Aqui diz assim, capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e o levou sobre, em particular, um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremos, branco como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. Agora vem, e apareceu-lhes, que é Jesus, mas os apóstolos, né? Que estavam com ele, e apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. Nós que não acreditamos em que o espírito do ser humano vive fora dele, nós acreditamos na salvação do corpo, transformados, como Elias subiu no redemoinho, ele recebeu o mesmo que a igreja vai receber na vida de Cristo, os que estiverem vivos, vai receber a transformação. Disse Paulo que a nossa cidade está no céu, de lá que esperamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo, abatido ou fraco, para ser conforme o seu corpo glorioso. Elias representa os que estiverem vivos naquele dia. Foi arrebatado. E Moisés representa os que estão no túmulo daquele dia. Então, amados, Moisés, o diabo contendeu com o Miguel a respeito do corpo de Moisés, porque nunca mais encontraram. Graças a Deus por isso. Eu creio plenamente que o lugar melhor que Deus colocou ele em toda a sua trajetória foi a terra. Eu até acredito que Moisés não ficou muitos dias na sepultura. Quem sabe, já que ele disse que o Cristo que iria surgir entre os irmãos, ele seria semelhante a ele. Quem sabe se Moisés, isso é uma sugestão, uma suposição, quem sabe 3 dias foi o suficiente para Moisés estar na sepultura. Foi arrebatado, e naquele dia então Jesus ouve a voz de Elias. E
de Moisés. Então, amados, volto a dizer, quem fala é um ser total. Foi o que aconteceu lá. Então, ficamos por aqui. Moisés na dificuldade, mas a serviço do bem, e teve como a vitória de já nunca mais sofrer na face dessa terra pelos homens cruéis. Deus abençoe. Desculpa que o assunto vai longe.